Eu diria que a possibilidade de errar não o dispensa da necessidade de tentar. Partindo desta frase de Viktor Frankl, gostaria de convidar você a refletir sobre os seguintes temas: humildade e tolerância. Mas porém, gostaria de pedir que já lembre de deixar o seu like, inscrever-se aqui no nosso canal da Escola do Sentido e ativar o sininho das notificações. Sou Thalene Chagas, psicóloga, logoterapeuta, um das fundadoras aqui da Escola do Sentido, e convido você a refletir com a gente sobre os temas da humildade e tolerância. Bom, e para iniciar a nossa discussão aqui no vídeo, eu gostaria de compartilhar com você que as reflexões aqui trazidas estão fundamentadas numa parte do livro A Vontade de Sentido, de Viktor Frankl. E para começarmos a nossa reflexão, gostaria de estabelecer como base a noção de consciência para a logoterapia. Então, aqui no vídeo a gente vai trazer um aspecto importante da consciência que Viktor Frankl traz no livro A Vontade de Sentido, mas não só, né, em outras obras dele também, a noção de consciência como esta capacidade humana, constitutivamente humana, capaz de captar o sentido das situações, capaz de captar o chamado, né, o caráter de exigência de cada situação que nos convoca para realizarmos sentido. Eu trago aqui um trecho, especialmente do livro A Sede de Sentido, em que Viktor Frankl ele faz uma analogia entre a consciência e os nossos 5 sentidos corporais, né? Então, assim como a visão capta as cores, por exemplo, assim como o tato capta texturas, em analogia, né? Claro que não se trata de um órgão sensorial, mas em analogia, trazendo essa comparação, é como se a consciência constitutiva do humano, ela, assim como o olho capta a cor, né, fosse capaz de captar as situações de sentido, ela fosse capaz de captar as situações e vislumbrar a possibilidade de sentido no fundo de realidade. Teríamos muitas coisas possíveis de falar sobre a consciência, mas esse é o ponto que eu gostaria de estabelecer aqui com você, para que nós possamos conversar sobre os assuntos propostos para esse vídeo. Mas eu já gostaria de indicar, né, se você tiver curiosidade a respeito do tema, ouvir falar mais sobre o tema da consciência, a partir de um viés da logoterapia, vou deixar aqui indicado na nossa descrição um vídeo recente aqui do nosso canal, em que o meu colega e fundador da Escola do Sentido também, o Matheus, trata especificamente desse tema, da consciência, das compreensões a respeito da consciência. Então, já deixo aqui indicado, né? Sugiro que você, ao final aqui desse vídeo, vá lá na descrição, clique no link, e que você vai ter a oportunidade de ter um vídeo dedicado à questão da consciência. Para a discussão desse vídeo específico, eu queria deixar estabelecido isso. Que a consciência tem essa possibilidade de captação do sentido. E que o Frankl vai dizer que essa nossa consciência pessoal seria como uma espécie de guia, né, que vai apontando para a gente as direções de sentidos e de valores. Portanto, as direções por onde existencialmente nós podemos caminhar, né, que seria o mais autêntico conosco caminhar. Caminhos valorosos, né, e possibilidades de sentido a desdobrar que tem a ver com as nossas missões pessoais. Então, a consciência ela teria esse papel muito singular e muito especial na nossa existência, né, como pessoas, como humanos e, portanto, buscadores de sentido. No entanto, e aí esse é o segundo ponto aqui do nosso vídeo, que eu gostaria de estabelecer com você, o Frankl traz-nos, né, nas suas obras, que assim como os nossos outros atributos humanos, né, a consciência também é limitada. E aí, retomando a analogia que eu trouxe, né, a nossa visão, apesar dela sim captar as cores e as formas, ela vai ter suas limitações. Então, vai ter frequências, né, que a gente não vai conseguir perceber, que é inacessível a olho nu, né? Não que essas frequências não existam, mas o nosso olho tem suas limitações e não consegue captar. Assim também com relação ao som, né? Vai ter frequências que vão estar abaixo do som que a gente consegue ouvir, né? Não vai estar audível aos nossos ouvidos,
mas pode ser audível a outras espécies, por exemplo. Então, lembrando que isso aqui é uma analogia, uma comparação, então vai ter os defeitos e analogias que a comparação acaba estando sujeita, digamos assim, mas é para dar uma ideia de como comunicar, né? Então, assim como esses outros exemplos que eu trouxe, né, a nossa consciência, sim, ela vai ter um poder de captação, né, existencial, né, essa possibilidade nossa de estarmos ligados ao mundo dos sentidos e dos valores, não é isso? Mas vai ter, sim, as suas limitações. E esse ponto é importante que seja estabelecido para nós, porque é exatamente ele que vai desdobrar-se nos assuntos nossos aqui do vídeo. Então, isto posto, a gente precisa dizer que nós não somos oniscientes, né? Por melhor que a nossa consciência capte as situações, perceba os caminhos que são orientativamente valiosos para nós e as nossas possibilidades de sentido a desdobrar singularmente, né? Numa dada situação, ainda assim, a nossa consciência pessoal terá limitações. Não somos oniscientes, não podemos saber de tudo. E ter esta noção nos faz, portanto, considerar os pontos aqui do vídeo: a humildade e a tolerância. Primeiro, falando da humildade, né? No livro A Vontade de Sentido, o Frank nos diz assim: a possibilidade de erro da minha consciência implica a possibilidade de acerto de outra consciência. Humildade e modéstia aí são de grande valia. Ou seja, por mais que ainda a minha consciência seja, talvez, na grande maioria das vezes, o meu melhor guia, a melhor orientação, por eu saber da limitação que a gente acabou de estabelecer aqui no vídeo, eu posso entender que em dadas situações, a consciência de outra pessoa possa captar melhor do que a minha os caminhos valorativos presentes naquela situação que deveriam ser seguidos, né? Então, saber que o nosso melhor orientador seja ainda a nossa consciência, não faz de nós autossuficientes, seres fechados aos demais. Então, por conhecermos e reconhecermos a limitação, nós vamos ser capazes de entender a importância de ouvir o outro, né? Embora nós saibamos que, de todo modo, a decisão é tomada em primeira pessoa, nós podemos escutar o outro. E, por outro lado, em dados momentos, podemos apoiar o outro, compartilhar nossa impressão com o outro, embora, obviamente, para a vida dele, ele que vai decidir. Então, esse desdobramento, essa noção acaba sendo muito importante para nós também, no sentido de considerar essa característica da humildade e o valor do diálogo associado a ela. Se eu reconheço tudo que a gente está conversando aqui no vídeo, eu vou ser capaz de ouvir o outro, né? Acolher a sua impressão, a sua captação e levar em consideração. Embora, em última instância, quem vai ter que responder pelas questões da minha vida seja eu. Ao passo que a gente vê a importância do diálogo também no sentido do apoio ao outro, do diálogo com o outro, da possibilidade, da validade de compartilhar com o outro aquilo que percebemos, a leitura que estamos fazendo de uma dada situação, por exemplo. Então, associada à característica da humildade, que tem a ver com essa clareza, né, de que a minha consciência é um guia importante e o melhor que eu tenho, mas não é infalível. O reconhecimento dessa limitação se desdobra nessa possibilidade da humildade e da importância do diálogo com relação ao outro, que ele pode estar honestamente buscando a sua melhor resposta, a melhor resposta, tanto quanto eu estou, e respeitar a busca dele, ao passo que desenvolvo a minha, e que no desenvolver das nossas caminhadas, das nossas marchas existenciais, a gente pode sim dialogar, e assim fazendo, podemos de algum modo nos ajudar, o que não significa tomar as rédeas da vida do outro, né? Que seria achar que sabemos mais, e que não seria também anular-se, no sentido de desconsiderar a nossa captação, a nossa percepção e a orientação da nossa consciência, mas de respeitar e guiar-se pela nossa consciência, entendendo, compreendendo as nossas limitações. E o ponto seguinte aqui da nossa discussão tem a ver com a tolerância. E aí aqui eu trago outra
citação de Viktor Frankl para compartilhar com você, também do livro A Vontade de Sentido, que fala exatamente nessa linha, que tanto quanto à humildade, nós também vemos um desdobramento de tolerância quando a gente considera a consciência e sua limitação. Ser tolerante, como diz o Frank aqui, não significa que eu deva partilhar necessariamente da crença da outra pessoa. Significa, na verdade, que eu reconheço o direito do outro de acreditar na própria consciência e obedecer a ela. Então, assim, a tolerância ela vem como desdobramento de tudo que a gente vinha conversando. Não significa eu ter que copiar e colar o que o outro percebe e fazer da percepção dele a minha lei. Não. Mas significa também que eu não vou querer impor, não vou querer que ele copie e cole as minhas captações, as minhas percepções e seguir por elas, mas que eu possa respeitar a marcha existencial dele, a caminhada existencial dessa outra pessoa, e faça também respeitar a minha. O diálogo tem a ver exatamente com esse respeito à diferença. Então, eu diria assim, a gente partiu e parte da noção de consciência, tal qual Frank nos sugeriu, né? E como a gente foi compartilhando aqui com você, começa como se a consciência fosse algo como um órgão do sentido, ou seja, algo que tateia, busca as possibilidades, os caminhos de valores e as possibilidades de sentido para nós, né? Que é o nosso melhor guia, mas que esse nosso melhor guia tem uma limitação, como as outras capacidades humanas nossas, que também nos auxiliam na nossa caminhada cotidiana, né? E essa limitação dá base e se desdobra em duas vivências importantes, a da humildade e a da tolerância. E aqui eu gostaria de, para finalizar o nosso vídeo, retomar a nossa primeira citação, que foi trazida logo no comecinho. O Frank vai dizer assim: eu diria que a possibilidade de errar não dispensa a necessidade de tentar. Então, assim, embora eu saiba, eu reconheça que a minha consciência não vai acertar sempre, pelas limitações já comentadas, ela continua sendo o nosso guia muito importante, a nossa consciência pessoal, e que se faz importante a gente se guiar por ela e arriscar, no sentido de dar ouvidos a ela, guiar-se por ela, mesmo que eventualmente, em algumas circunstâncias, pode ser que a gente acabe se enganando, né? Ainda assim, segue sendo a nossa melhor opção, o que não quer dizer que a gente vai estar insensível ao compartilhamento dos outros, à perspectiva dos outros, que, pelo contrário, dialogando conosco, podem enriquecer a nossa experiência e alargar a percepção que temos da realidade e do que está nos acontecendo e das nossas situações. Como brinde, digamos assim, né, que eu acho importante compartilhar também, na sequência dessa mesma frase, né, dessa mesma página, o Frank vai dizer assim: daí segue que um psicoterapeuta não deve impor valores ao outro. Ou seja, né, ele traz aqui um desdobramento metodológico. Para nós que trabalhamos com a psicologia clínica, não se trata, portanto, de uma série de o que pode, o que não pode, mas algumas indicações e algumas orientações metodológicas, elas têm um fundamento, né? Elas têm uma razão de ser, elas têm uma base. E quando o Frank fala que o psicoterapeuta não deve impor valores ao paciente, à pessoa que ele está acompanhando, não é simplesmente um mandamento, né, que o Frank deixou do nada, descontextualizado. Tem a ver com a discussão que nós apresentamos aqui nesse vídeo. Então, em linhas gerais, se sugere, né, que o terapeuta não saia impondo valores para o outro, por tudo que foi discutido aqui, pela importância de respeitar a possibilidade do outro guiar-se pela sua própria consciência, de que a consciência pessoal do outro vai captar as situações, os valores, as possibilidades de uma forma diferente da nossa, e que isso é muito valioso. O que não quer dizer que não seja importante um acompanhamento, porque o diálogo também é enriquecedor, como conversamos aqui ao longo do vídeo. E eu gostaria de acrescentar que eu vejo também um desdobramento ético, ou seja,
embora o Frank foque mais aqui na questão metodológica da clínica psicoterapêutica, essa noção que o Frank nos traz, através da visão de homem e da visão de mundo da logoterapia, como, que é o que dá base aqui ao nosso vídeo e a nossas discussões aqui no canal da Escola do Sentido, de forma geral, é algo que pode nortear, inclusive, o nosso agir humano no cotidiano das situações. Se eu compreendo isso que nós discutimos aqui e faz sentido para mim, então acaba que a humildade e a tolerância vão estar presentes na minha vida. Ou seja, eu vou ser capaz de agir de forma respeitosa com a caminhada existencial do outro, e eu vou admitir a possibilidade de, em algum momento, o outro estar certo e eu estar errado. Né? Ou seja, essa possibilidade de contar com a humildade. Até como o Frank falava aqui na citação que eu mostrei para vocês, né? A humildade a humildade e a modéstia acabam sendo de grande valia. E eu diria não só no contexto da clínica, que é mais propriamente o direcionamento do texto, mas também nas nossas vidas. Não por uma questão meramente impositiva, né, imperativa, mas por um desdobramento ético daquilo que a gente reflete sobre o homem e sobre o mundo com o qual ele dialoga, com a vida de sentido que ele vive, ou que ele pode vir a viver, caso, né, se coloque nessa busca pelo sentido. Gostaria de finalizar aqui o vídeo desejando que tenha sido um vídeo importante, que tenha de algum modo contribuído com seus estudos de logoterapia, se for o caso, seus conhecimentos de forma geral, se você é uma pessoa que está mais aqui conhecendo, querendo, por curiosidade, compreender melhor a logoterapia de Viktor Frankl, e também para você que busca desenvolver uma prática metodológica inspirada na logoterapia. Espero que seja de algum modo importante, que contribua, e peço que você lembre de deixar o like se ainda não tiver deixado, inscrever-se no nosso canal se não tiver inscrito-se ainda, né? E lembrar também, gostaria de pedir que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, seja porque você entende que o tema é importante, seja porque você achou interessante a linha de raciocínio, ou porque você sabe que o seu amigo, seu ente querido, seu colega está estudando logoterapia e vai achar interessante esse vídeo, os conteúdos que trouxemos aqui e os demais vídeos aqui do canal. Então, peço compartilhamento, ajude a gente né, a desenvolver e a disseminar esse trabalho. Lembra ainda de deixar nos comentários suas considerações, suas dúvidas, suas colocações. Para nós é sempre muito salutar assim, saber como é que esses conteúdos que a gente apresenta aqui no YouTube estão chegando para as pessoas que estão aí caminhando conosco, desenvolvendo conosco uma compreensão a respeito do mundo, a respeito da vida, a partir dos fundamentos da logoterapia de Viktor Frankl. Grande abraço e nos vemos em próximos vídeos.